Como eu falei anteriormente, então agora a gente vai dar continuidade com exercícios um pouco diferentes. Nós vamos provar que o conjunto não é uma base. Antes nós provamos que eles eram base, aqueles dois exercícios, agora eu vou fazer o contrário, eu quero provar que esse conjunto não forma uma base. Beleza? Então aqui eu tenho o primeiro conjunto formado por dois vetores, 1, 2 e 2, 4, vetores do R2, e vou tentar provar que ele não é uma base então para o R2. O que eu vou fazer primeiro? Preciso verificar se eles são linearmente independentes. Se você tem alguma... já entendeu bem o conceito de linearmente independente, dependente, você já percebeu que eles não são, né? Por quê? Por quê? Pare o vídeo, tente pensar um pouquinho. Exato, eles não são linearmente independentes porque o segundo vetor é o dobro do primeiro vetor. Então, há uma dependência linear entre eles. Mas tudo bem, vamos provar então passo a passo. Ok? Continuando então, você tem ali a multiplicação pelos coeficientes α1 e α2, que vai dar o vetor nulo. Você vai fazer as multiplicações e somar, vai chegar nesse vetor aqui igual ao nulo. Vai montar o sistema, então α1 mais α2 tem que ser zero. 2α1 mais 4α2 também tem que ser zero. E uma maneira de resolver esse sistema é o método de Cramer. E o método de Cramer, você começa resolvendo o determinante da matriz dos coeficientes. Quanto dá esse determinante? 1 vezes 4 menos 2 vezes 2. Dá zero. Mas espera lá. De acordo com o método de Cramer, quando o determinante dos coeficientes dá zero, o sistema não é possível e determinado. Ele poderia ser SPI ou SI. Só que esse sistema aqui é homogêneo. Ele tem todos os termos dependentes iguais a zero. E um sistema homogêneo, preste atenção nisso, um sistema homogêneo nunca é impossível. Logo, se ele não é SPD e não vai poder ser impossível também, ele só pode ser SPI. Conclusão, existem pares ordenados α1 e α2 que formam esta igualdade aqui verdadeira sem que α1 e α2 sejam nulos. Ou seja, esse conjunto é linearmente dependente. Por isso ele não é uma base. Ok? Veja que eu tenho o segundo vetor igual ao dobro do primeiro, isso é um indício de que são linearmente dependentes. Perfeito? Letra B. Olha para a letra B. E aí? Rapidamente. Qual é o motivo deles não formarem uma base? Exatamente. Eu falei no vídeo anterior, você se lembra? Quantos vetores eu tenho aqui? 3 vetores. Mas eu estou falando do espaço do R2. Todo conjunto de vetores do R2 com mais do que 2 vetores vai ser sempre linearmente dependente. Se for um conjunto de vetores do Rn com mais do que n vetores, é um conjunto linearmente dependente. Então, se eu tenho ali 3 vetores do R2, eu tenho um conjunto com k vetores maior do que o n do Rn, então esse conjunto é LD e por isso não é uma base do R2. Beleza? Vamos lá. Agora eu tenho um conjunto com um vetor só do R2. Opa, e isso não contradiz a regra anterior. Então, 1 ter menos do que 2 não é problema. Vamos verificar se ele é LI? É lógico que você não precisa fazer grandes verificações. Todo conjunto unitário cujo vetor não seja o vetor nulo vai ser linearmente independente, porque só tem ele. Ele vai depender de quem? Né? Então, conjunto unitário cujo elemento não seja o vetor nulo será sempre LI. Então, esse vetor é LI. A gente até poderia fazer a igualdade, né? Igual ao vetor nulo 0, 0. Alfa1 vezes isso daqui vai dar 0, 0 quando? Só quando alfa1 for 0, 0. Beleza? Bom, mas eu tenho a segunda condição. Ele tem que gerar o R2. Então, eu vou pegar a multiplicação, alfa1 vezes o vetor que ele me deu, e gerar um vetor genérico xy. Ao fazer essa multiplicação, eu chego nessa igualdade e eu monto esse sistema. Não chega a ser bem um sistema, são duas equações para alfa1. E veja que se eu isolar alfa1 nas duas equações, eu chego na conclusão que o alfa1 é x sobre 2 e ao mesmo tempo alfa1 é igual a menos y. Ou seja, eu só vou conseguir gerar vetores onde a coordenada x dividido por 2 seja igual ao oposto da coordenada y. Entendeu isso?
Vamos supor um valor para x, 4. Quem tem que ser o y? Metade de 4 é 2. O oposto de 2 é menos 2. Então, com esse conjunto que ele me deu, que é só o vetor 2 e menos 1, eu consigo gerar o vetor 4 e menos 2. Mas eu não consigo gerar o vetor 5 e 3, por exemplo. Porque se o x for 5, o α1, por esta regra, teria que ser 2,5. Mas se o α1 for 2,5, o y não vai ser 3. Para o y ser 3, o α1 teria que ser menos 3. E se o α1 for menos 3, o x não vai poder ser 5. Você está entendendo? Então, este conjunto que foi dado, ele é limitado, ele não gera todos os vetores do R2. Por isso, eu tenho a conclusão de que, por não gerar o R2, não é base do R2. Beleza? Veja que a primeira condição foi verificada, a segunda não. Para ser uma base, sempre tem que verificar todas as condições. Tranquilo até aí? Vamos dar sequência? Vamos lá. Mais um exemplo. Agora, 2 vetores do R3. Vou te dar uma sugestão. Por que você não tenta resolver esse exercício antes de continuar o vídeo? Dá uma paradinha aí. Tenta fazer. Verifica as duas condições. Lembra? Tem que ser LI e tem que gerar o espaço. Tá ok? Bom, continuando então. Vamos lá. Eu tenho aqui os 2 vetores e a primeira coisa que eu tenho que verificar é se eles são linearmente independentes. Então eu faço ali a igualdade até o vetor nulo, faço a multiplicação e a soma, você percebe aqui, α1 menos α2, 2α1 menos 3α2 e α1. Perfeito? Ok. Monto o meu sistema de equações, cada coordenada tem que ser 0. Está aqui o meu sistema, eu tenho 3 equações e 2 incógnitas. Se eu tenho mais equação do que incógnita, isso não impede ele ser sistema possível e determinado. Quando é o contrário, quando eu tenho mais incógnita que a equação, aí é impeditivo, aí ele nunca vai ser possível e determinado, ok? Aí agora, α1 igual a 0. Então aqui eu já tenho a resposta para o α1. Se eu substituir o α1 por 0 nas duas equações, qual deve ser o valor do α2 nas duas para que elas sejam verdadeiras? Exatamente, o α2 também tem que ser 0. Conclusão, esse conjunto é linearmente independente. Perfeito. Primeira condição verificada. Mas vamos verificar a segunda condição. Será que ele é capaz de gerar o R3? Fazendo a mesma multiplicação. Vai chegar no mesmo vetor aqui, né? E vai fazer, então, o sistema. Perfeito? Mais uma vez, α1 igual a z é a equação mais rápida de resolver. Eu sei, então, que o α1 tem que ser z. Porém, se eu substituir o α1 por z em cada uma dessas equações, o que vai acontecer? Nota que a primeira equação passou a ser z menos α2 igual a x e 2z menos 3α2 igual a y. Eu vou isolar esse α2. Nota que α2 tem que ser z menos x e, ao mesmo tempo, tem que ser 2z menos y sobre 3. Como no exercício anterior, essas duas igualdades aqui, para que elas sejam simultâneas, elas vão acontecer num grupo restrito de valores para x, y e z. Conclusão, este conjunto também não gera o R3 e, por isso, não é base de R3. Ficou claro? Então, para que não seja base, deve quebrar ou a primeira condição, ser LI, ou a segunda condição, gerar o R3. Quebrou uma delas, resolvido. Professor, mas eu sempre tenho que verificar primeiro se eles são LI? Normalmente a gente faz isso, mas não é obrigatório, tá? Você pode verificar na sequência que você quiser. Normalmente eu tenho esse costume, verifico primeiro que eles são LI, tá? Mas se você quiser começar verificando se eles geram, também não tem nenhum problema. Beleza? Para concluir esse vídeo, antes de dar sequência no conteúdo, eu queria falar sobre dimensão do espaço vetorial. Então, o que é a dimensão do espaço vetorial? Veja, se um espaço V possui uma base com n vetores, então a sua dimensão vai ser igual a n. Se ele não possui base, a sua dimensão é igual a 0. E se ele possui uma base com infinitos vetores, a sua dimensão seria, então, igual a infinito. Ok? Muito raro a gente falar de um espaço com base infinita. Mas é muito comum falar de dimensão aqui, n. No máximo a dimensão 0. O que isso aqui nos garante? Nos garante que o número de vetores numa base de um espaço vai ser sempre constante. A quantidade de vetores é sempre a mesma.
Então, se uma base da R2 tem 2 vetores, nenhuma outra base da R2 poderá ter mais ou menos do que 2 vetores, você entendeu? Com isso, se eu voltasse naquele exercício ali, ó, eu poderia dizer, não, isso aqui não vai ser uma base do R3, porque ele só tem 2 vetores, seria suficiente. Mas agora que a gente entendeu, agora a gente pode usar essa condição, ok? Vai lá, diz para mim, quantos vetores tem que ter numa base do R2? 2 vetores, logo a sua dimensão é 2. Quantos vetores tem que ter numa base do Rn? N vetores, então a sua dimensão é N. Quantos vetores tem que ter numa base do M2? Você lembra daquela base canônica que eu mostrei? Das matrizes quadradas 2 por 2? Se você precisar, você volta lá no outro vídeo, tá bom? Ela tinha exatamente 4, porque são 4 elementos nas matrizes. E se for um espaço matricial de matrizes M por N, quantos elementos ela vai ter? M vezes N. Então a dimensão vai ser M vezes N. Se for um espaço do polinômio até grau N, lembra que começava com grau 0, grau 1, grau 2, grau 3 até o grau N? Então é N mais 1 a dimensão desse espaço. Já se eu tiver um espaço vetorial, contando apenas com o vetor nulo, preste atenção, é um espaço vetorial com um único vetor, que é o vetor nulo, ok? É possível isso, professor? É possível. É espaço? É espaço, só tem ele. Só tem ele. Beleza? Ele é um espaço vetorial. Mas nota que eu não consigo gerar uma base. Porque a base ela tem que ter vetores não nulos. Porque o vetor nulo ele sempre vai ser um vetor que vai tornar aquele conjunto linearmente dependente. Então, nesse caso, você não tem dimensão. A dimensão é igual a 0. Beleza? Próximo vídeo, nós vamos continuar esse assunto, trabalhando ainda as componentes de um vetor dentro de uma base. Segue aí.